ela não tem tratamento, né, estabelecido. Ou seja, não há um medicamento que tenha demonstrado, de forma geral, um resultado que os estudos clínicos, né, digam, esse é o tratamento padrão e com isso nós conseguimos resolver o problema, né? Diferente, por exemplo, de infecções em que, vamos usar as infecções bacterianas como exemplo, em que eu tenho o diagnóstico da bactéria, eu conheço a sensibilidade daquela bactéria aos antibióticos e eu aplico, então, um antibiótico que vai eliminar aquela bactéria e, portanto, vai controlar a infecção, certo? Nesse caso, não existe isso. Por isso, todo esse carnaval, né, especulativo sobre hidroxicloroquina, sobre antiparasitários, antivirais, né, que são apresentados aí, nenhum deles, né, até hoje, nos estudos internacionais feitos, nos estudos de maior confiança, né, pelo desenho do estudo, pela segurança do estudo, nos permitem orientar o uso desses medicamentos. E menos ainda, como tem sido feito, inclusive por prefeitos em várias cidades aqui do Rio Grande do Sul, que estão comprando kits, né, de medicamentos para distribuir. E sem prescrição médica, sem avaliação individual dos pacientes, né? Isso é muito grave, né? Seria como nós resolvemos agora que todo mundo vai tomar aspirina, certo? Partindo do pressuposto que, afinal, a aspirina é um medicamento comum, que todo mundo tem acesso, não precisa receita médica, que eu posso utilizar num padrão de automedicação e tal, mas só que a aspirina tem risco, né? Mesmo a aspirina, ela apresenta riscos, tem certas pessoas que não devem tomar aspirina, certo? Ou tem outras que podem tomá-la, mas em doses, né, controladas, com frequência controlada de uso, com objetivos diferentes, segundo, então, o padrão do problema e logo o padrão da prescrição. Então, qualquer medicamento, né, em que a gente introduz no organismo uma substância química refinada, com potencial de ação importante, ele precisa de uma avaliação clínica que diga da utilidade daquele medicamento e, sobretudo, da segurança, certo? Você sabe que o primeiro princípio da medicina lá, desde o tempo de Hipócrates, né, o pai da medicina, séculos antes de Cristo, o primeiro mandamento da medicina é não causar dano, né? Então, a gente não pode, por exemplo, prescrever um medicamento em que a possibilidade de ele causar dano seja importante, certo? Então, o uso indiscriminado desses medicamentos é uma questão muito séria. Isso não quer dizer que eu não possa, eventualmente, prescrever esses medicamentos para casos individuais, em situações muito precisas, né? Em que eu conheço a condição clínica do paciente e que eu, em comum acordo com o paciente, uso o medicamento dentro de uma margem de possibilidade, já que não existe medicamento comprovadamente efetivo, mas dentro de uma margem de possibilidade de ter algum efeito. Isso que eu estou dizendo precisa ser entendido a partir também do entendimento de como opera o vírus, né? Esse coronavírus, ele se instala no organismo, né? Ele, como todo vírus, ele se insere dentro das células, né? E provoca um conjunto de sinais e sintomas relacionados ao sistema respiratório, né? Que pode ser coriza, dor de garganta, que pode ser dificuldades respiratórias, etc, etc. Há um ciclo inicial da doença em que é o efeito direto do vírus, certo? E até aí o vírus não tem, ele diretamente, uma alta letalidade, ele não é um vírus, a sua infecção direta não é a causa das mortes, né, e dos casos graves. O problema tem sido a reação do organismo contra o vírus, né, que é uma reação desmedida. Vocês sabem que toda vez que a gente é confrontado a uma bactéria, um vírus, né, que provoca uma infecção, nós temos uma reação, né, do organismo. O organismo trata de rapidamente gerar uma resposta imune, né, ele mobiliza os seus anticorpos, né, cria anticorpos para essa finalidade, tem uma série de células que atuam para conter essa infecção. E por isso, muitas vezes, a gente tem infecções que não chegam nem a ter manifestação clínica, né? Por exemplo, boa parte dos médicos, né, e eu mesmo sou um caso, eu tenho na imagem radiográfica de pulmões aparecem pequenas lesões de tuberculose, porque em algum momento na minha vida profissional eu devo ter tido contato, né, com o bacilo. Nunca tive sintomas, né, da doença tuberculose, mas algo aconteceu ali e o organismo reagiu, conteve a tuberculose, uma pessoa bem, né, nutrida, em condições rígidas e tal, resistiu, reagiu e eliminou a doença sem que eu tivesse
nenhuma manifestação perceptível, né? Então, o organismo digamos, está equipado para isso. O problema é que algumas doenças, elas provocam uma redução da imunidade, né? Provocando, então, um descontrole da resposta. Vocês sabem que isso acontece na infecção pelo HIV, né? O vírus que provoca a AIDS, né, como doença, como manifestação de doença, em que o HIV ele penetra no sistema orgânico e ele desarma o sistema imunológico, né, provocando uma série de infecções chamadas oportunistas, tumores, etc. No caso desse vírus, né, do corona, o que ele provoca é uma espécie de reação excessiva, né? Ele não anula a reação, o que ele faz é aumentar a reação. Numa cascata que a gente chama de citoquinas, né, que é uma cascata de reações e que provoca uma coisa tão exagerada que termina oxidando as células, ou seja, ele começa a matar as células, né, nos pulmões, no fígado, no cérebro, nos rins e tal. Por isso, os pacientes realmente graves do corona, eles saem os que sobrevivem saem com um conjunto de danos, né, orgânicos importantes, né, nos rins, no pulmão, fígado, cérebro, sistema cardiovascular e tal. E nesta reação exagerada, que é a segunda etapa da doença, né? A primeira etapa da doença é uma doença, são os sinais e sintomas de uma gripe forte, certo? Já na segunda etapa, o que marca a doença é essa reação imunológica devastadora, quer dizer, nós reagimos com tanta força contra o vírus que a gente acaba criando um ataque contra o organismo, né? Ou seja, como uma doença autoimune, né? Ela ataca o organismo numa reação exagerada. E isso é muito complexo de controlar, porque é em cascata, né, vai afetando vários sistemas orgânicos, né? Daí que as pessoas precisam de suporte ventilatório, com tubo, né, endotraqueal, fica um período prolongado, tendo que ter uma série de medicações, intervenções para evitar os resultados, né, dessa cascata de reações desproporcionadas, tão violentas. Portanto, numa patologia para a qual nós não temos ainda vacina, portanto, não podemos prevenir, né, através de uma provocação de uma infecção controlada, que é o que faz a vacina. Nem temos condição de tratar, porque não há medicamento que comprovadamente tem um efeito geral, né, de contenção. O que a gente faz é combinar suporte, né, para manter os sistemas vitais das pessoas e utilizar medicamentos segundo a oportunidade e a segurança que isso pode ter para cada caso, certo? Então, essa é a situação. Dito tudo isso, o que acontece? A medida mais efetiva que nós temos até agora ainda é o isolamento, né? E o isolamento é, primeiro, um isolamento de caráter protetor preventivo, né? Quer dizer, evitar as aglomerações, evitar o contato de pessoa a pessoa, né? Ou seja, com as secreções, né, respiratórias e saliva, enfim. Então, isso tem que ser uma disciplina geral, né, que a gente tem que estabelecer como norma e rotina. Já devíamos fazer isso, né? Historicamente, o Rio Grande do Sul e as regiões aqui do sul do país, nós somos muito afetados, no período invernal, sobretudo, pelas doenças, né, respiratórias, que têm um padrão de transmissão similar sempre, né? Só que a gente meio que, eu diria que a gente se acostuma com isso, né? Vocês lembram que durante a epidemia aqui forte de H1N1, a gente introduziu uma série de cuidados, o álcool gel foi instalado em muitos locais, né, se insistia em lavar as mãos, em proteger e tal. Aí passou aquele pico da H1N1, todo mundo se esqueceu disso, né? Quer dizer, voltamos ao normal. Mas todos os anos a gente tem a confrontação com novos casos de H1N1, temos a influenza, né, sazonal, que é o vírus influenza da estação, a cada ano tem, por isso a gente vacina, né, a população contra o influenza a cada ano, com a nova fórmula viral de cada ano, mais predominante. E nisso, eu acho que é fundamental a gente entender que nós estamos vivendo uma epidemia que ela veio para ficar por muito tempo, certo? E eu acho que isso, psicologicamente, a gente tem que entender também, né? É que nem aquela história, né? Quando a gente entra numa fila e alguém diz assim, isso aqui eu não sei quanto tempo a gente espera até nos atender. Puxa, isso cria um desgaste psicológico terrível, né? Porque, de repente, vão te atender em seguida, mas só o fato de alguém dizer que aquilo aí não tem um tempo pré-definido para ser atendido, já gera uma irritação muito grande. Imagine nós ficar agora dizendo para vocês assim, não, em um mês vai estar tudo normal, e daqui a um mês não vai estar normal.
né? E aí o desgaste que isso significa, né? Porque é aquela história, se eu me preparo para uma corrida de 100 metros, eu vou dosar minha energia, né, para chegar bem nos 100 metros. Agora, se a corrida é de 10 quilômetros, eu tenho uma outra estratégia de energia psicológica e física, eu preciso me preparar para isso. Então, é muito importante a gente entender o grau de incerteza que nós temos sobre o tempo, né? Vamos lá, vamos pensar que vai ter uma vacina, né? Ontem, circularam algumas notícias sobre a evolução da testagem de uma vacina, né, que é a Universidade de Oxford, na Inglaterra, junto com a AstraZeneca, essa transnacional farmacêutica, estão testando, inclusive, no Brasil, e que passaram pelas duas etapas iniciais, né? Se mostrou efetiva em laboratório, para, né, controlar o vírus, e se mostrou efetiva em humanos para gerar uma imunidade, quer dizer, ela provoca inicialmente uma imunidade, ou seja, ela gera anticorpos. Um parêntese sobre isso, para a gente também não se iludir, porque ontem mesmo eu estava discutindo isso com colegas aí, que o pessoal está precisando tão desesperadamente de boas notícias que se agarra nos rumores de boas notícias, né? E, de fato, a fase 3 da testagem de vacinas, que tu começares a testar essa vacina numa população ampla, né? Porque essa fase 2, que ocorreu para essa vacina agora, e está ocorrendo para outras duas, ela é testada em pessoas rígidas, jovens, né? Que, portanto, têm possibilidade de, se a vacina criar algum problema, resistirem bem do ponto de vista orgânico, né? Quando tu entra na fase 3, tu tem que começar a fazer isso em uma amostra populacional com a diversidade que tem. Então, eu preciso saber o seguinte, vem cá, se não forem jovens, se eu aplicar essa vacina em pessoas de mais idade, pessoas que têm outras patologias, né? Crianças, né, de menor idade, etc. Qual é o efeito disso? Segundo, a imunidade observada como reação nessa etapa 2, por quanto tempo ela persiste, certo? Porque uma coisa é eu dar uma vacina que provoca imunidade por um mês, certo? Outra coisa é essa vacina ter uma imunidade efetiva por 6 meses, outra é por um ano, né? A vacina contra a febre amarela, a gente renovava cada 10 anos, agora já se descobriu que a imunidade é permanente, não precisa vacinar mais de uma vez depois de adquirir a imunidade, né? Por exemplo, tem outras doenças como o dengue que a gente nunca conseguiu desenvolver uma vacina. Até hoje, o vírus da dengue é absolutamente invencível, né, do ponto de vista da imunoprevenção. E isso cria um tremendo problema, como vocês sabem, né? Uma doença que se espalhou pelo mundo todo, junto com a chikungunya e zika e tal, que nós não temos vacinas. São doenças virais também. Portanto, quem nos garante que nós vamos ter uma vacina efetiva contra o coronavírus? Ninguém, até agora. Isso nós só vamos ver na medida em que a gente observar o comportamento do resultado da vacina, certo? E a sua persistência no tempo. Os estudos recentes agora, um que foi publicado não, foi enviado para publicação e teve um pré-anúncio sobre pacientes na Inglaterra, não foi nada alvissareiro, né, para nós, porque fala de uma imunidade de 3 semanas. As pessoas que ficaram doentes tiveram 3 semanas de imunidade. E uma imunidade variável segundo o grau de intensidade da doença. Se isso se confirmar, né, isso é uma péssima notícia, porque significa que nem a gente adquire a imunidade pelo efeito chamado de rebanho, né, que é a circulação livre do vírus, e aí as pessoas vão tendo doença leve e vão ficando imunes, nem isso ajuda a prever uma facilidade de aquisição de imunidade por vacina, né, porque a vacina é, como eu já disse, uma infecção controlada. Eu provoco uma doença controlada na pessoa, uma infecção controlada, uma manifestação breve, né, de alguns sintomas, e ela fica protegida. Estou dizendo isso para vocês não para desanimá-los, né, mas é para ter uma visão realista sobre as questões, né. Há muita incerteza. Pode ser que a gente tenha uma vacina efetiva daqui a, sei lá, a dezembro. Por que não? Pode ser. Duvido muito, mas vai lá, né? Ou que a gente possa ter isso o ano que vem, né? Lembrem as várias etapas. Depois de passar pela fase 3 e observar um tempo das imunidades adquiridas ou não, eu tenho que passar por uma produção industrial em larga escala, certo? Porque nós estamos falando de imunizar a população do planeta. Uma pandemia exige isso, não é mesmo? Então, são mais de 7 bilhões de pessoas, com barreiras econômicas que vão se transformar num problema, porque hoje tem uma disputa sobre isso, né? Essa vacina vai ser um patrimônio da humanidade ou ela vai ser
registrada pelo AstraZeneca, né, pelo laboratório, por exemplo, esse que está testando a vacina que eu me referi, como patente, né, propriedade privada dessa indústria que vai dar a possibilidade de produzir a partir do pagamento. Como é que vai se definir, né, essa propriedade? Como se define o preço da produção? Como se define a possibilidade de ser produzida amplamente nos vários países para poder manter, né, esses estoques sem sofrer a manipulação de preço e restrição de mercado, como a gente viu para vários produtos agora durante a pandemia, né? Você sabe que é uma guerra isso, né? Os Estados Unidos comprou certos produtos, comprou produção mundial, né? E aí os outros países ficaram sem recursos, né, de aquisição durante todo um período. A própria questão de material de proteção individual, questão né, de medicamentos aí básicos e tal, como os medicamentos que são utilizados para o relaxamento, né, neuromuscular, para poder entubar as pessoas, manter por longo período, né, em UTI. Nós estávamos numa crise grande agora que foi feita uma aquisição em laboratórios do Uruguai, porque no Brasil a indústria tinha manipulado para ter uma restrição na produção e aumentar o preço, né? Uma ampola desses relaxantes neuromusculares passou de R$ 6 para R$ 60 de um momento para o outro. Vocês imaginem a manipulação que isso implica dentro de uma situação crítica. Então, o mercado não perdoa, né? Ele vai para uma lógica de, tem uma epidemia, vamos lucrar tudo que a gente puder nessa epidemia, e aí a coisa é bastante cruel, né? Isso também passou com todos os materiais de proteção individual, né? Uma caixa de luvas que custava, sei lá, $4, passou a ser vendida a $60, né? E esse tipo de coisa que absurda, mas que mostra a voracidade do capitalismo em qualquer situação, mesmo em crises humanitárias. E nisso nós temos toda uma luta pela frente, né, de conseguir uma propriedade realmente da humanidade, que a humanidade tem acesso à vacina, né? Então, entre descobrir a vacina, ela ser efetiva, ela ser produzida em escala suficiente, ela ser aplicada, né, nós temos um período que vai nos consumir, no mínimo, na melhor das hipóteses, 1 ano e meio a 2 anos, certo? Até lá, nós vamos ter que estar muito disciplinados para poder, primeiro, observar um isolamento que, em períodos como agora, nesses dias, precisa ser um isolamento muito rígido, certo? E nós não queremos que esse isolamento se transforme numa questão de imposição, né? Como alguns países estão fazendo, de toque de queda, né? Não sei se essa expressão vocês conhecem, o toque de queda é a proibição da circulação pura e simples e a utilização da polícia e das forças armadas para restringir a circulação, né? Isso foi feito em vários países, né? As pessoas foram presas, né? No Peru, por exemplo, milhares de pessoas foram presas porque não respeitaram a restrição de circulação. Foram multadas, né, em vários países, enfim. Nós aqui tivemos, mesmo no período de maior adesão ao isolamento, uma adesão voluntária, certo? E acho que os governantes, a começar pelo presidente da República, né, que é um irresponsável completo, nunca deram uma mensagem clara para a população sobre a gravidade. Ao contrário, negaram a gravidade da doença. E, portanto, geraram uma tensão e um conflito na sociedade sobre a disciplina que seria necessária desenvolver como uma autodisciplina, que a população realmente se engajasse em se proteger e proteger os demais, né? Também foi muito falho aqui toda a questão da testagem. Nós continuamos sendo um país que testa muito pouco. E por que a importância da testagem? Apesar de muitas controvérsias sobre a sensibilidade de certos testes. A testagem é importante porque eu preciso, a partir da suspeita clínica de um caso, comprovar aquele caso e ver todos os contatos que aquela pessoa teve no ambiente familiar, no trabalho, na circulação dela e tal, e ir atrás desses contatos, testar também para ver quem precisa ficar em quarentena protetora, né? Então, é uma maneira de ir identificando onde estão os focos e conter esses focos, né? O caso de São Leopoldo, que é uma cidade aqui da região metropolitana, que é um dos exemplos positivos no estado de ter precocemente começado a testar e tal. São Leopoldo, fazendo isso, conseguiu identificar vários munícipes de São Leopoldo, que sendo trabalhadores em outros municípios, né, nos frigoríficos de Garibaldi, da região da Serra toda, né, e em Passo Fundo, conseguiram identificar que esses trabalhadores estavam se contagiando lá nos frigoríficos
trazê-los para dentro das suas famílias, suas comunidades, e no momento que identificaram isso através da testagem, tudo conseguiram isolar esses casos e também proteger os contatos, né, através também da testagem e da orientação do isolamento, inclusive habilitando um antigo hospital de São Leopoldo para servir como uma espécie de abrigo, né, para aquelas famílias e pessoas que precisavam ficar isoladas e não tinham condições próprias, né, domiciliares de isolamento, etc. Então, todas essas medidas, né, elas precisam ser potenciadas e, de alguma forma, já deviam ter sido potenciadas. Porto Alegre, recém, agora há poucos dias, anunciou que está ofertando essa possibilidade de albergar as pessoas, né, que precisam de isolamento. Recém, a semana passada, anunciou que vai testar os contatos, né? Então, essa desarticulação, né, da capacidade de conter a circulação do vírus e a falta de uma orientação clara das pessoas para que elas se engajem nessa circulação tem sido um problema. Sem falar, obviamente, no grande problema que significa para muitas pessoas ficar em casa, não é mesmo? Porque no momento que não saem para trabalhar, não tem renda, né? Os que trabalham com renda que está vinculada à remuneração por trabalho diário, né? E nessa perspectiva, a maior parte da população, trabalhadores informais, né, que não têm renda regular de nenhum tipo, ficam à mercê da efetividade das transferências de recursos por parte dos governos, né, seja municipal, estadual ou federal. Isso tem sido feito de forma caótica, vocês têm provavelmente acompanhado, né, de forma tardia, caótica, insuficiente, sempre com uma ideia de curto prazo, né? Os famosos R$ 600 aí, que o governo federal teve aprovado pelo Congresso, porque a proposta do governo federal, do executivo, era R$ 200, e que depois, então, foi aprovado no Congresso e que tardou muitíssimo a ser distribuído, provocando filas enormes, né? Problemas de cadastro, não adotaram um cadastro único pré-existente, toda uma atitude muito negligente em relação às necessidades econômicas, instalando na sociedade um conflito fortalecido ou promovido pela ideia de que, bom, essa é uma doença que não é tão importante. O grave será nós não mantermos a atividade econômica. E aí criou essa polaridade entre protegermos do vírus ou morrermos de fome, né? Se quisermos colocar nesses termos, que é uma disjuntiva cruel e absolutamente antiética, né? Nenhum governante deveria promover esse tipo de escolha, né, por parte da população. Então, nós estamos numa situação que vai se prolongar, uma situação que vai exigir uma organização da sociedade mais consciente, né? E, lamentavelmente, a gente está vendo muitos conflitos sobre isso, né? Muitos conflitos. Se instalou na sociedade uma animosidade contra essas medidas de isolamento por parte de muitos setores. E nesse momento, a gente não tem muita saída, porque, com tudo que eu expliquei antes, nós não temos outra medida, né? E agora, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos obrigados a dar que eu costumo chamar de freio de arrumação, ou seja, rigorosamente falando, nesse momento, a gente deveria fazer um lockdown, ou seja, um isolamento total e rígido por pelo menos 3 a 4 semanas, para tentar diminuir a pressão sobre o sistema hospitalar, particularmente. A gente tem um plano de contingência aqui do governo estadual sobre a questão hospitalar, que no momento que nós tivermos 3.000 pessoas internadas em UTIs e fora das UTIs nos hospitais, na soma total, acionaria a etapa 4 do plano, que é praticamente converter toda a estrutura hospitalar em Covid, certo? E particularmente as áreas sensíveis, como são as UTIs. De alguma forma, isso vem ocorrendo, certo? E essa é uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que vocês têm que saber, é que o Covid foi se instalando, ele foi se ampliando em número de pacientes internados, e na medida que isso ocorreu, as outras doenças, né, ou seja, as pessoas com outras doenças começaram a ficar fora do sistema de saúde, porque o nosso sistema de saúde é historicamente muito insuficiente em tamanho. E a consequência prática é que hoje nós estamos desassistindo pessoas de outras patologias, né? Tratamentos de câncer estão ficando postergados, adiados, tratamentos cardiovasculares estão ficando adiados, né, uma série de áreas que estão ficando anuladas. Vocês sabem que praticamente os grandes hospitais de referência
estão já há algum tempo com suspensão das cirurgias eletivas, né, principalmente as de maior porte, que exigem UTI, uma dificuldade nos ambulatórios também de especialidades. Então, isso vai criando um efeito cascata negativo sobre o acesso das outras patologias, certo? E, portanto, a gente precisa, como sociedade, também reagir a isso, né? Primeiro, temos que diminuir a pressão sobre os hospitais. Segundo, e aí uma luta de médio, né, e longo prazo sustentado, a gente precisa de um sistema de saúde do tamanho das necessidades da população brasileira, coisa que nós nunca conseguimos fazer, né, nesses 32 anos do SUS. E mesmo a saúde suplementar, né, ela é uma espécie de saída adicional, né, mas ela não é suficiente como tal para atender a população. E, de alguma maneira, quem tem saúde suplementar, tem planos privados, tem autogestionados de saúde, etc., numa situação como essa, termina sendo privilegiado, né? Porque tem acesso a duas filas, tanto a fila do SUS quanto a fila da saúde suplementar. Mas aqueles que estão no SUS não têm acesso à saúde suplementar. Então, tem um problema de privilégio, um choque aí com o conceito de direito constitucional à saúde. Eu participo da coordenação de uma campanha nacional sobre fila única, né? Mais do que o efeito prático disso, que pode ser muito limitado em muitos aspectos, mas o efeito do debate ético sobre a necessidade de um sistema de fato único no país é um debate muito interessante, que eu não vou poder me estender aqui agora, mas é um debate pendente. E a epidemia, né, a pandemia global, a epidemia no Brasil, mostram a importância da gente se envolver mais nessa discussão, tanto em termos da atenção à saúde, como também das proteções sociais, né? São em momentos de crise como esse que a gente deveria valorizar muitíssimo um sistema de proteções sociais que não levasse a parcelas importantes da população ao sacrifício. Quero concluir aqui apenas ressaltando o seguinte: estou falando aqui, né, para vocês, principalmente um contingente de trabalhadores já muitos inativos, né, que estão aposentados, né, da sua atividade. Nós, né, e eu me incluo aqui, nós que estamos já numa idade mais avançada, né, o risco, né, de ter uma infecção, uma doença COVID grave é muito maior, né? Para você ter uma ideia comparativa, a mortalidade no Rio Grande do Sul para pacientes maiores de 80 anos afetados pela COVID é de 29%. Ou seja, de cada 100 pessoas maiores de 80 anos infectadas por esse coronavírus, nós tivemos 29 mortes. Isso é muitíssimo, certo? Assim como o fato de que a mortalidade nas UTIs de pacientes COVID é em torno de 30%, né, que é altíssima a mortalidade para terapia intensiva. E com essas duas informações, quer dizer o seguinte: cresce o risco de morte a partir dos 50 anos, de forma importante, realmente, e progressiva, né, vai aumentando o risco. As consequências da doença grave são muitas, as pessoas vão ficar com muitas limitações e necessidade de recuperação de longo prazo. Terceiro, a UTI não é uma garantia no sentido de que não basta ter a UTI disponível e com isso nós magicamente vamos nos recuperar da doença grave, a mortalidade é muito alta na UTI, para todas as idades. Os perfis de risco são a partir dos 50 anos, fator de idade, em qualquer idade, pessoas com hipertensão, né, de moderada a grave, pessoas com diabetes, pessoas com problemas cardiovasculares, né, cerebrovasculares, pessoas com sobrepeso e obesidade, são perfis que têm uma gravidade, uma mortalidade elevadas, né, comparativamente aos grupos não afetados por isso. E, portanto, a gente deve redobrar os cuidados para esses perfis, né, de pessoas, tanto no âmbito da saúde ocupacional, da exposição, quanto também da questão dos cuidados dentro do domicílio, né? Quando nós temos circulação, né, de pessoas que saem para trabalhar e pessoas que já não trabalham estão em casa, né? Ou seja, a gente tem que internalizar também nas nossas casas uma série de disciplinas, né, na relação interna. Observar a distância entre as pessoas, lamentavelmente, né? Aqui na minha casa tivemos que chegar a um outro extremo, né? Que a minha filha atende na Santa Casa, teve que sair de casa, né, morar numa parte de hotel porque ela estava demasiadamente exposta. Então ela resolveu ficou melhor
sentia mais tranquila, sem ser um vetor que pudesse também me contagiar. E esse tipo de coisa acontece de forma mais ou menos clara em muitas famílias, e onde não tem a possibilidade de separação clara, fica uma tensão muito grande, né? Mas a gente precisa incorporar os procedimentos de higienização, né, de mãos, uso de máscara, distância, não ficar compartilhando aí a cuia do chimarrão e a bomba, né? Ou seja, coisas de contato constante com saliva, etc. Observar o uso adequado das máscaras, né? As máscaras de pano precisam ser higienizadas, quando elas umedecem, elas precisam ser substituídas, né? A gente não deve tocar nunca na parte anterior da máscara, onde fica a umidade, porque aí está justamente a possibilidade do vírus, através da secreção formada pela própria fala, né, com a máscara e tudo, e assim por diante, né? Não vou repetir coisas que estão sendo veiculadas há muito tempo, mas que parece que às vezes a gente sempre busca uma forma de relaxar isso, né? Ah, dentro de casa, né, não é tão importante, se eu vou ali na vizinha, isso não é tão grave. À medida que a gente vai ficando cansado, né, do isolamento e dessa disciplina, a gente vai também permitindo comportamentos cada vez mais de risco, né, para o que está, né, nos ameaçando aí. Então, nós temos que nos organizar para uma corrida de fundo, né, e saber como, no âmbito social, a gente fortalece a solidariedade, o apoio mútuo e a proteção. E nisso a gente deveria estar muito engajados, né? E qualquer coisa que nós formos fazer tem que pesar a nossa própria exposição, mas, sobretudo, a exposição dos demais. Espero que tenha sido claro e sirva para uma reflexão aqui e perguntas. Fico à disposição de vocês. Obrigado. Obrigada, doutora Armani. Foi bastante esclarecedor. Eu acho que foi bem clara, né, a colocação dos pontos de vista. Então, agora a gente abre, né, tem algumas perguntinhas, alguns comentários já ali no chat. Não sei se o senhor já gostaria de comentar mais alguma coisa, ou a gente abre para as perguntas, quem tiver dúvidas. Abrimos, por favor. A mão. Luiz Felipe ali levantando. Sei disso aí, nós está simplesmente colocando uma coisa que não é real. O outro seria eu não sei se o senhor já viu ou já teve conhecimento de um vídeo cubano que fala no interferon, fala no tratamento do linfo-T, né? É um vídeo de 20 minutos, mas eu achei ele bastante esclarecedor para leigo que nem eu. Tá? Eu faço questão de salientar que eu sou leigo, mas tem coisas que a gente parece que tem uma certa empatia em acreditar. Tá? Então, seriam mais ou menos esses 3... e também sobre essa vacina chinesa, que parece que ela está um pouquinho mais evoluída em tempo. Né? Eles estão prometendo... E além disso, parece que eles estão comentando sobre ela ser um patrimônio mundial, enquanto que a de Oxford, essas demais, já vão ser cobradas. O próprio Trump já comprou o que eles vão fazer esse ano e mais pediu uma série de coisas para o ano que vem. Bom, eu não quero me estender, porque eu sei que deve ter mais perguntas, doutor. Mas agradeço se pudesse fazer algum foco disso aí. Obrigado. Certo. Obrigado. Outras perguntas, comentários? Eu assinalei uma pergunta, desculpe, pelo chat, tá? Com relação às pessoas que se curaram. Qual o tempo, se isso é definitivo, essa imunidade, ou se isso tem um tempo previsto, enfim, se é parcial. Certo. Alguém mais? Não? Então, enquanto vocês pensam aí, se eventualmente querem perguntar, a seguir eu vou comentando essas perguntas iniciais. Primeiro, de fato, a questão dos assintomáticos é um campo de muitas incertezas, né? Desde o início há uma preocupação sobre qual é o grau, né, de contágio que pessoas assintomáticas podem
promover em relação a outras, né? Ou seja, eu não tenho nenhum sintoma e estou transmitindo o vírus, né? E essa preocupação inicial ela foi um pouco diminuída, né? A questão dos assintomáticos corresponde a uma primeira... Ele se mutou. Ele se mutou. Doutor Armando, peraí que tá mutado, a gente não tá lhe ouvindo. Deu. Perdão. Agora deu. Não escutaram nada? Não. Não, desculpe, então. A questão, eu estava comentando a questão do comentário sobre os assintomáticos, certo? Desde o início, há muita preocupação e algum grau de incerteza sobre se as pessoas que estão já contagiadas, já portam o vírus, mas não têm sintomas, né? Se elas poderiam contagiar outros, certo? Se nessa etapa assintomática haveria contágio. Há um certo grau de consenso de que essa possibilidade é relativamente baixa, certo? Não é que ela não exista, mas no que foi estudado e observado em populações, isso seria relativamente baixo. Nesse exemplo que o nosso colega Luiz Felipe dava sobre a questão de um caso, né, sintomático gerar em seguida a identificação de outras pessoas que já portam o vírus, mas estão assintomáticas, por exemplo, no ambiente de empresa, numa família, isso corresponde exatamente a essa preocupação do que a gente chama da contenção do vírus a partir da testagem dos casos sintomáticos e a seguir a identificação de todos os contatos, certo? Esse é um trabalho de vigilância epidemiológica muito importante saber. O cara se apresenta, vai lá, num serviço de urgência, apresenta com febre, tosse e tal. Aí é uma sintomatologia que, nesse período de epidemia, nos faz pensar no Covid. Muito bem. Então, vamos lá. É Covid ou não é Covid? Vamos fazer o teste para ver se ele está com a doença. Feito o teste, diz, positivo. Qual é o passo a seguir? Eu preciso saber quem são os contatos dele, né? Quem mora com ele, onde ele trabalha, né? Onde ele circula de forma mais regular, por exemplo, vai no mercadinho ali, vai ali no outro lado, coisas que eu posso rastrear em termos de contatos, né? E a partir disso fazer a testagem de todos os contatos, porque aí eu vou identificar sintomáticos, que são já pessoas portadoras do vírus. Por definição, essa busca, né, de pacientes sintomáticos, que eu vou identificar pela apresentação clínica, sintomas, vou testá-los e a partir daí identificar e testar todos os contatos e a partir da identificação dos positivos, colocá-los em isolamento protetor, né, por 14 dias, pelo menos, e depois voltar a testar para ver se eles estão ainda com a doença ativa ou não, porque podem ter padrões, né, de tempo diferente, de contágio e doença ativa, infecção ativa. Isso faz com que eu vá controlando a disseminação da doença, certo? Então, isso é muito importante. Agora mesmo, nós estamos falando, né, em intensificar o isolamento e, eventualmente, chegar ao lockdown. Durante todo esse período, nós vamos ter que fazer isso. Todos os casos positivos, nós vamos ter que ir atrás dos seus contatos, testá-los e colocá-los em isolamento, certo? Para garantir que a gente não tenha a continuidade, né, da disseminação do vírus e temos cada vez mais doentes, né? Tá, espero que fique claro assim, ou seja, a rigor, a gente tem uma certa margem de dúvidas sobre o grau de transmissibilidade que pode ter, né, do vírus de pessoas assintomáticas, né, e que poderiam estar disseminando o vírus. Mas a estratégia é focar em todos os que apresentam algum sintoma, e lembrem que os sintomas, às vezes, eles têm uma margem, né, quer dizer, uma amplitude de manifestações que é muito irregular, né? Tem pessoas que têm dor de cabeça persistente, tem pessoas que têm prostração, né, cansaço importante, tem outras que têm as duas coisas juntas, tem outras que têm dor de garganta só, outras que têm, o que é muito interessante, que é a perda do olfato, né? A perda do olfato sendo uma manifestação quase que exclusiva, mas que já leva a uma suspeita, né, da doença num estágio inicial de manifestação e tal. Então, a partir desses sintomáticos é que a gente deveria facilitar a testagem para poder
mapear e intervir sobre seus contatos. Isso é muito importante ser trabalhado e bem entendido. Por isso que nós vamos encontrar, a partir de um sintomático, muitas vezes, vários que vão testar positivo sem ter nenhum sintoma. Mas essa é a essência da vigilância epidemiológica e do controle da disseminação da doença. As questões relativas à vacina, né? Como eu disse, isso é um terreno de muita disputa, muito conflito, né? A China, de fato, o presidente, né, chinês foi à Assembleia Mundial da Saúde, quer dizer, foi virtualmente, né? Participou da Assembleia Mundial da Saúde esse ano, em maio, e anunciou que a China estava investindo, né, muito no desenvolvimento de uma vacina, e que ao conseguir o desenvolvimento dessa vacina seria um patrimônio mundial, ou seja, a China doaria a tecnologia para produzir a vacina por parte dos outros países. A China faz isso, claro, dentro de um contexto geopolítico também, né, em que ela disputa a liderança mundial. E nesse sentido, cria uma tensão muito grande sobre a lógica do comportamento dos Estados Unidos, né, e de outros países capitalistas que têm apostado numa aliança, né, como essa que chama da vacina de Oxford, da Universidade de Oxford, mas na verdade são os laboratórios dos cientistas de Oxford pagos, né, pela AstraZeneca, que é uma grande transnacional, né, de medicamentos e imunobiológicos. E, portanto, ali não tem patrimônio mundial nem nada, ali é mercado mesmo, né? Então, é um mercado puro e duro. E esse é o conflito que vai se estabelecer, que eu comentava previamente. Há quase 200 protocolos de vacina em andamento, certo? E alguns, como já também o Luiz Felipe comentava, morreram na primeira fase, né? Porque em laboratório deu errado já. Né? Algumas fracassaram já nas provas in vitro, né? Outros fracassaram na utilização de animais, né? De organismos não humanos para testagem. As que passaram, né? Que são 3 ou 4 agora, incluindo essa inglesa e a chinesa, e mais outra de um grupo alemão e outra americana, já estão na etapa 2 para 3, né? E, portanto, há um horizonte aí de tempo e de efetividade a ser ainda avaliado, né? Porque a etapa 3, ela mostra eficácia, realmente, né? Tem coisas que funcionam em laboratório, funcionam em grupos especiais de testagem humana, mas depois, em termos populacionais, não funcionam. E aí isso tem a ver com a outra pergunta, né, que fizeste, Márcia, que é, afinal, como é que é essa questão da imunidade, né? Por isso que eu comentava que a imunidade natural adquirida pela doença, né, eu tive a doença, e daí fico imune. Um exemplo clássico disso é sarampo. A gente tem sarampo uma vez na vida, quem teve sarampo, eu tive sarampo, né, na minha infância não tinha vacina para sarampo, então a experiência do sarampo como doença e a sobrevivência a essa doença me otorgou imunidade para a vida toda, porque a imunidade contra o sarampo é adquirida definitivamente, certo? Hoje a gente faz isso mediante vacina, né? A gente usa a vacinação contra o sarampo, garante imunidade permanente. Portanto, né, com vacinação e reforço e tal, que é feito na primeira infância ainda. E nesse caso aqui, há muitas dúvidas, por isso que, inclusive, há dúvidas sobre a imunidade natural, isso que eu comentava para vocês, desse trabalho recente, que ainda não passou pela análise de pares, né? Antes não foi publicado oficialmente ainda como trabalho científico, mas o anúncio feito sobre o trabalho mostra que a imunidade adquirida é de curto prazo, ou seja, aparentemente, salvo o melhor juízo, né? Com os 90 casos estudados na Inglaterra, não houve imunidade persistente. Ela terminou se autolimitando no tempo, né? Em pouco tempo, né? Em poucas semanas, finalmente. Isso torna mais difícil, né? O processo de produção de uma vacina que permita uma imunidade por tempo suficiente, né? Porque vocês imaginem, a gente vacina todos os anos contra a influenza, certo? Porque os vírus têm como natureza eles mutarem, né? Eles vão mutando. À medida que eles vão encontrando resistências e formas, eles vão selecionando, né? Os vírus que mais frágeis morrem, né? As linhagens mais frágeis morrem e os mais resistentes seguem. E aí isso se incorpora, como eles se multiplicam muito rapidamente, isso vai sendo incorporado no seu perfil, né?
genômico, na sua genética viral. E, então, a cada ano, o vírus influenza sofre mutações, e por isso que a vacina que a gente dá para a gripe é feita uma vacina a cada ano, porque eu tenho que adaptar, né, a vacina a uma mutação do vírus, certo? Nesse caso aqui, o vírus também pode mutar, e de fato ele mutou, né? O vírus que a gente tem circulando aqui no Brasil tem, se eu me lembro bem, em torno de, no máximo, 15 a 20% de elementos genéticos do vírus da China, daquele lá no início, né, no final do ano passado, da China. Quase que 80% dos componentes, né, genéticos do vírus que circula aqui foram adquiridos no processo europeu, né, da epidemia. Então, essas coisas acontecem. E eu preciso tomar em conta, então, no desenvolvimento de uma vacina, sempre a natureza desse vírus, a sua mutabilidade, e isso implica, por exemplo, ter que fazer, como no caso do influenza, uma vacina diferente a cada ano. Agora, se a imunidade é muito curta, vocês imaginem com esse potencial epidêmico que tem o coronavírus, se ele tiver uma imunidade muito curta, significaria que nós teríamos que revacinar a população toda a cada X meses, né? Isso realmente coloca no horizonte um grande desafio. Mas são muitas perguntas sem resposta ainda, né? A gente precisa enfrentando isso há poucos meses, né? E o próprio comportamento do vírus, ele pode mudar, né? O vírus influenza que causou, na época chamada gripe espanhola, né, no início do século XX, a pandemia de gripe espanhola, ela foi contida, não pela ação humana, ela foi contida por uma mutação viral. O vírus que se tornou subitamente tão agressivo, depois deixou de ser agressivo, né? E aí acabou, a pandemia se esgotou nela mesma, naquela época, pela mutação viral. Então, muito curiosa é que quase 40 anos depois da epidemia da gripe espanhola, houve um aumento muito grande de doença cardiovascular no mundo. Isso foi atribuído aos efeitos das infecções pelo vírus, né? Influenza da gripe espanhola, em gerações, né? Milhões de pessoas que depois apresentaram doença cardíaca aumentada. Essas são as coisas curiosas aí também do efeito, né, do vírus sobre outros sistemas orgânicos e tal. Então, todas essas coisas entram em considerações de muita incerteza. O uso de imunomoduladores, né, que o Luiz Felipe relacionava com a questão do uso do interferon, né, que os cubanos têm utilizado, né, e que, inclusive, eles têm uma fábrica em cooperação com a China, uma fábrica na China, e usaram componentes, né, de um tipo de interferon para fazer a chamada imunomodulação, né? Lembrem que eu comentei que na segunda etapa dessa doença, que existe uma espécie de superreação imunológica, né? O que faz o interferon e outros imunomoduladores? Ele tenta evitar essa superreação, né? E com isso diminuir essa autodestruição celular que o organismo acaba provocando por reagir de forma excessiva, né, contra a doença. O uso do interferon, mas também, vocês talvez tenham visto nos meios de comunicação, se falou sobre o uso, né, de corticoides, né, em pacientes graves, que melhoraria percentualmente a recuperação e o tempo para a recuperação de pacientes graves, que também é uma imunomodulação, né, diminuir a reação do organismo contra o vírus. Isso tem ganhos, né? Os trabalhos publicados sobre isso, tanto sobre os corticoides quanto o interferon, o tipo de interferon produzido pelos cubanos, tem algum resultado. Mas, de novo, né, são resultados que atenuam certas coisas, que dão uma certa margem, que melhoram proporcionalmente os percursos e tal, mas eles não curam, né, no sentido assim amplo dessa ideia de que usa esse medicamento e o resultado é absolutamente incontestável e beneficia todos os pacientes, ou a maioria dos pacientes. Aqui, os benefícios são ainda marginais, né? Então, depende muito realmente de algo que é uma classificação dos pacientes, né? A etapa clínica, em que momento da doença tu aplica certos medicamentos,
e as reações diversas dos organismos. Mas realmente tem sido reportado aí melhoras para um certo número de pacientes que poderia justificar, tendo acesso ao medicamento, justificar para certos casos, né? Então, bom, é isso. A questão voltando um pouquinho às vacinas e o interesse de Bill Gates e outros grandes magnatas aí, né? A gente costuma chamar disso de filantrocapitalismo, né? Que é o capitalismo que se exerce através da filantropia. Uma filantropia, Bill Gates e outros grandes aí milionários, eles colocam uma parcela importante de recursos em certos projetos, né? Tem um fundo que chama Fundo Global para atenção à malária, HIV e tuberculose, que é fundamentalmente mantido por essas doações, né, de grandes magnatas, aí, inclusive Bill Gates. Qual o interesse deles em fazer isso? De um lado, é um interesse de prestígio, né, um interesse de poder também, né? Porque hoje esses fundos que vêm dessas grandes corporações e milionários, lamentavelmente, eles são maiores em termos de recurso do que os fundos regulares da Organização Mundial da Saúde, já que os países muitas vezes estão atrasados nas contribuições regulares para esses organismos, né? Vocês viram agora que os Estados Unidos se retirou da Organização Mundial da Saúde, e isso é um problema, né? Os Estados Unidos aportavam, porque as aportações dos países são proporcionais à sua capacidade econômica, então os Estados Unidos colocava na OMS mais de 400 milhões de dólares ao ano. A saída dos Estados Unidos fragiliza economicamente a organização, que já tinha muitas restrições econômicas, e torna ela ainda mais dependente dos fundos gerados por esses filantrocapitalistas, né? Por esses fundos direcionados, porque, além disso, Gates e outros, eles não financiam esses organismos de forma geral. Eles não dizem, toma aqui, eu vou te dar esses milhões para tu manter o funcionamento da estrutura da OMS. Não, os milhões vão para tal patologia, para tal projeto, para tal, né, interesse, e muitas vezes isso tem, claro, repercussões em fortalecer certos mercados de consumo, né, de medicamentos, de tecnologia, etc. É um tema muito polêmico, né? Até que ponto isso é ruim, é bom, ajuda, complica, responde a interesses privados ou realmente responde a interesses altruístas, né? E tal. É uma boa pergunta. O fato é que a gente tem perdido o sistema multilateral, né, das Nações Unidas, tem ficado muito afetado por um desfinanciamento, com a redução da contribuição dos Estados-membros e um aumento da dependência de recursos privados desses grandes fundos. Isso é uma privatização dos organismos multilaterais e, obviamente, diminui a margem de autonomia desses organismos, né? Isso é um problema sério. Mais algum comentário? Pergunta? Doutor, em relação ao rastreamento dos familiares, de pessoas que entraram em contato com pessoas sintomáticas ou com resultado positivo, como está acontecendo isso de fato em Porto Alegre? Tem alguma notificação? A vigilância está fazendo essa busca ativa? A pessoa que identifica, que faz o teste por conta própria, por meios particulares e tem um resultado positivo, como que ela deve proceder? Pois é. Em tese todos os testes, né, têm que ser reportados, independente de eles serem feitos dentro do sistema ou em laboratório mediante saúde suplementar ou pagamento direto. Tal. Os laboratórios deveriam imediatamente notificar a vigilância epidemiológica, porque essa doença, né, a Covid-19, é uma doença de notificação obrigatória e imediata, dada a natureza epidêmica, né, que nós estamos enfrentando. A partir disso, a vigilância epidemiológica deveria atuar no sentido de identificar os contatos e testar todos, né? E aí nós estamos falando do PCR, né, de um teste de maior confiabilidade e que realmente permite saber se aquela pessoa está contagiada, infectada e com uma doença, quer dizer, um potencial de doença ativa. E isso estabelece, então, as estratégias do isolamento. Agora, antes mesmo de ter o resultado do teste, no momento que eu tenho um sintomático, né, eu posso, de entrada, já começar a fazer
é a identificação de contato e isolamento como uma medida protetora, certo? Portanto, o teste, ele apenas ratifica, né? Mas eu tenho que atuar já a partir dos sintomas. Por exemplo, quando eu tenho um profissional da saúde que começa a ter sintomas, eu afasto ele, certo? Eu coloco ele em isolamento protetor, para ele não contaminar outras pessoas, né? E, portanto, nesse processo, ele vai, aguarda, né, um tempo em que ele vai ser testado, e, a partir do resultado do teste, ele pode ser reincorporado ao trabalho, se ele testar negativo, ou manter, né, o isolamento que já iniciou a partir da presunção, né, do positivo a partir da clínica. Então, com uma doença assim de tão rápida disseminação e tudo, qualquer sintomatologia deveria ser tomado como um alerta para tomar medidas de proteção, né, e, portanto, de isolamento até fazer a testagem adequada. Nesse processo, todos os contatos devem também ser alertados, né, para que eles também adotem imediatamente medidas de proteção, né, de isolamento protetor, para evitar contaminar outras pessoas, ou evitar serem contaminados porque estão em contato com um caso suspeito, né, seja na clínica ou seja já comprovado no laboratório, e, portanto, a medida preventiva, a precaução é tratar como se aquilo fosse um caso positivo até a comprovação laboratorial, mas a gente pode já adotar a partir da suspeita clínica, certo? Nesse período invernal, que tem outros vírus circulando, é possível que não seja, né? A gente tem uma sintomatologia que é geral, de gripe, digamos, mas como a precaução é tudo nesse momento, né, a gente deve adotar uma medida antecipada. Isso se faz medicina antecipatória, certo? Então, o Porto Alegre anunciou, como eu comentei final da semana passada ainda, que ia começar a testar mais amplamente os contatos, o que é uma medida muito tardia, né? Estão fazendo isso muito tarde. Como eu disse para você, São Leopoldo e outros municípios já vêm fazendo isso há mais tempo, de forma mais agressiva. E agora, como a coisa está apertando em Porto Alegre, nós estamos realmente numa situação de colapso, né? Aí estão intensificando essa busca, né, dos contatos e tentando conter a circulação do vírus. Por sinal, algo que talvez eu não tenha comentado suficientemente é que nós estamos realmente em colapso em Porto Alegre e região metropolitana, viu? O nível de ocupação das UTIs em mais de 90% caracteriza tecnicamente a superlotação das estruturas. Então, a partir daí, a qualidade assistencial, o risco para os trabalhadores, tudo aumenta exponencialmente. Sem falar que nós estamos com 90% de uma taxa de ocupação sobre uma ampliação de leitos que teve em Porto Alegre. E quando eu falo em Porto Alegre, estou falando região metropolitana, porque os serviços de Porto Alegre, eles são fundamentalmente a oferta metropolitana, né? O que tem fora de Porto Alegre é pouco, muito pouco, em relação à população metropolitana. E frequentemente Porto Alegre dá, né, apoio também a outras regiões, né? Então, aqui em Porto Alegre, nós saímos de em torno de 500 leitos de UTI, somando SUS e não SUS, para ter hoje mais de 750 leitos, né? Mas, quer dizer, hoje nós já temos mais de 90% de ocupação sobre esses 750. A gente tem quase 40 pacientes aguardando leite UTI no serviço de urgência da cidade, né? Então, a margem que nós temos realmente hoje é pouquíssima, né? Por isso é tão importante fazer agora um isolamento muito severo, né? Pessoalmente, eu já teria decretado o lockdown aqui em Porto Alegre e região metropolitana semana passada, né? Porque essa forma de monitorar o avanço da epidemia só pela ocupação de leitos foi muito inadequada, certo? Muito inadequada, eu denunciei isso em vários momentos aí de manifestação pública, porque o que aconteceu, a gente foi aumentando o número de leitos e foi diluindo o impacto, né, que ia tendo o maior número de pacientes. Então, nos deu uma ideia de uma certa tranquilidade, quer dizer, a onda vinha se aproximando, já se formando, né, o tsunami, mas nós íamos postergando o impacto dessa onda na medida que a gente ia abrindo novos leitos de UTI e a proporção de leitos ocupados, então, se mantinha, né, em 70 e poucos por cento, que já era alto, né, tecnicamente falando, e que agora, aparentemente, explodiu de um momento para o outro, mas, na verdade, já vinha evoluindo dessa forma, certo?
Então, a gente perdeu muito tempo, né? Quer dizer, a gente deveria ter acionado um freio antes, né? Voltado ao isolamento. E mais do que isso, né? O nosso grande problema no Estado, em Porto Alegre, foi termos flexibilizado o isolamento muito antes do tempo recomendado, né? Nós, em vários momentos, discuti isso publicamente, porque as orientações da Organização Mundial da Saúde, inclusive, eram muito claras, né? Eu só posso sair do isolamento quando eu tenho pelo menos 2 a 3 semanas de diminuição contínua do número de casos, hospitalizações e óbitos. Ou seja, quando eu entro realmente numa descendente, né? Numa baixada, né? Sustentada. Isso me dá tranquilidade para organizar uma saída do isolamento muito criteriosa, né? Para evitar novos surtos, certo? Porque o que se vê na Europa agora também é o surgimento de novos surtos, mesmo em países que foram muito golpeados, como a Espanha, né, a Alemanha e França, surgem novos surtos porque ainda tem muita população que não foi contagiada em nenhum momento. Aí surgem novos casos, começa a circular o vírus, se tu não faz a contenção disso, volta a ter picos, né, epidêmicos importantes. Então, nós vamos viver, insisto, ainda por um longo período dentro de uma disciplina que vai ter que ser muito rígida para evitar a disseminação do vírus e as suas consequências, certo? Mas nesse momento a gente precisa de um freio de arrumação, precisa realmente parar tudo para ver se a gente consegue respirar no sistema de saúde. A situação é muito grave, a gente está com um número enorme de profissionais afastados, né, por estarem contagiados. A gente já tem muitas equipes improvisadas, inclusive nas UTIs, porque não tem gente suficiente, né? Tu não pode abrir leite UTI simplesmente comprando cama e respirador, porque alguém tem que operar isso, e não pode ser pessoas que não tenham conhecimento para fazer isso. E essa situação de esgotamento, não sei se vocês viram as manifestações, inclusive da diretora do Hospital de Clínicas, justamente dizendo isso, né? Ontem, anteontem, já se esgotou. O Clínicas foi um hospital que aumentou enormemente a oferta de terapia intensiva, ampliando, né, os serviços naquele novo prédio, mas isso já se esgotou. Já não há mais essa possibilidade, porque já não há profissionais, né, disponíveis, e os que estão incorporados, temos muitos que estão doentes. Então, isso é um problema crescente. E ficarão mais doentes na medida que houver mais sobrecarga do sistema, né, porque aí as falhas começam a aumentar, a intensidade da exposição aumenta. Algum outro comentário, pessoal? Não sei se foi satisfatório aí minhas respostas ao que foi solicitado. Bastante esclarecedor, doutor. Vocês têm mais alguém? Lu, a Inês estava com a mão levantada. Cíntia? Já. Deixa a Inês. A Úrsula também. O Felipe, o Ribas também. Cadê a Inês? Inês? Acho que está lá embaixo. Não estou conseguindo te tirar do mudo, Inês. Será que tu... Aí, pode falar agora. Eu queria perguntar o seguinte, a mídia fala muito em casos de recuperados, tá? E esses recuperados, tenho coisas bem próximas que aconteceu no meu relacionamento, pessoas que saíram do hospital e que deram a eles como se estivessem bem. Passado um determinado período, depois de 20, 30 dias, eles voltaram a ter o sintoma de vírus e tiveram um óbito. Bom, eu não sei, porque a mídia, inclusive, e a gente não sabe como é que esses recuperados, eles readquirem as condições de saúde, porque não é dado a fórmula, não é dado medicamento, porque é aleatório. Bom, a minha pergunta é uma coisa muito genérica. As vagas nos leitos, elas são dadas em cima dos óbitos ou em cima de adquirir novos leitos? Porque muita gente sai do hospital recuperado e volta a ter óbito. Eu tenho 2 casos de um vizinho e de um parente, distante de mim, que mora em outra cidade, e vieram a óbito em cima disso, retornando ao hospital com o vírus e vindo a óbito. Minha pergunta foi meio enrolada. Não, está bem, está claro. Obrigado. Mais algum comentário ou pergunta? Cíntia, Úrsula. Cíntia?
O Luiz. Cíntia, pode tirar isto. Tá. A minha pergunta é o seguinte: como convencer essas pessoas que estão achando que não é nada, que é simplesmente uma gripezinha, vamos botar assim, como o nosso presidente falou, tá? E a gente vê as praças lotadas de gente, sabendo que Porto Alegre está do jeito que está. Como convencer essas pessoas que realmente a situação está crítica? Boa pergunta. Úrsula, quer Obrigado. fazer a tua pergunta? Oi, a minha pergunta é em relação aos testes, ao PCR. Qual a janela, quantos dias de detecção do vírus vocês estão trabalhando? Porque a questão dos assintomáticas, ela me parece confusa, porque se tu tem uma janela de detecção pequena do vírus e tu tem algum sintomático do teu lado e tu pode ter passado para essa pessoa, talvez o PCR não seja o teste ideal para tu fazer naquele momento, é assim o imunológico. Eu não sei como é que se de repente a janela do PCR de detecção ela é ampliada e consegue pegar esses casos, ou existe um furo aí entre a detecção do vírus por esses dois exames, pelo imunológico e pelo PCR? Certo. Boa questão também. Mais alguém? Vera? E o Luiz? Luiz, pode abrir teu microfone. Tu quer fazer pergunta? Oi? A Vera quer fazer pergunta também? Sim, sim. A minha pergunta é assim, ó. A gente está em quarentena, está se guardando, mas a gente quer fazer um controle de saúde. Eu vou ou fico esperando passar essa onda? Isso aí é a minha grande preocupação. De levar, no caso, eu e a minha mãe ir num posto de saúde ou num médico e ser contaminado. Obrigada. Obrigado. Pode ser agora? Diga. Pode falar, Luiz. Posso falar? Em cima dessas perguntas, e só para dizer assim, ó, em cima daquele esquema dos cubanos, o que eu descobri foi que dos 2.000 médicos cubanos, segundo a informação de Cuba, nenhum pegou nada do coronavírus, e eles estiveram em diversos países. Se trataram com interferon preventivamente. Tem a história do interferon nasal, depois tem o interferon intramuscular, né, que é para quem está um pouquinho mais agredido pela doença. Mas seria registrar isso aí, né, dizer que eu, há 3 semanas atrás, como eu estava fazendo check-up, pode ser até que responda a algum dos colegas, eu fui no Moinhos de Vento, que realmente deixa um espaço bem grande, é como se ele tivesse fechado, né? A gente fica na sala de espera lá, fica umas 3, 4 pessoas, dependendo do horário que tu marcar. E aí, na época, como eu estava tratando um problema de estômago, de estar criando gás muito seguido, e até por estar parado, né, em casa, mas com bem menos atividade física, eu pedi para o doutor também para fazer o exame de Covid, o exame de sangue. Tá? E foi impressionante quando eu cheguei no laboratório, que estava todo dividido, o susto das pessoas, mesmo eu estando assintomático, a reação das pessoas, né? Quando alguém citou, você também vai fazer o Covid. Primeiro já me botaram num outro canto. Então, isso existe, assim, a sociedade muito assustada, inclusive os próprios profissionais da saúde, ou os atendentes de saúde, assustados, né, com isso aí. E a última questão seria o seguinte, até em cima do que uma colega falou. O fato que eu contei antes do grupo foi justamente com a minha nora, né, a esposa do meu filho. Eles, por receio, fizeram os testes, fizeram acompanhamento,
mas eles não estão divulgando da forma que eu acho que teriam que divulgar. Eles divulgaram para alguns amigos e não divulgaram mais. Quem está divulgando sou eu. Né? Porque isso eu acho também que é uma reação muito errada de quem tem que divulgar, pessoal. Tem que falar. O que a Inês falou agora, tem que divulgar. Nós temos que fazer uma campanha para que as pessoas saibam, primeiro, os problemas que pode acarretar e, segundo, que isso pega. Ninguém vai estar imune. Pode estar pegando em qualquer nível, mas que vai pegar, vai. Né? E eu achei o teste assim meio estranho. Ele é comparado com, pelo que eu li, ele foi comparado com 57 pacientes que tiveram Covid. Eu não sei se é normalmente esse tipo de... E foi comparado e aí deu abaixo, está tranquilo. O que não me tranquiliza, né? Mas só me diz que eu estou no caminho certo de ficar isolado em casa. É isso, doutor. Desculpe o tempo. Mais alguma questão? Pessoal, devido ao avançar da hora, eu acho que se alguém tiver mais alguma questão, a gente questiona agora. Eu sei que são muitas dúvidas. Isso, mais alguém? Então, realmente são perguntas muito interessantes e não há resposta simples para nenhuma delas, no sentido que há muitas incertezas, né? E por isso tem algumas coisas que eu não vou me arriscar a ser definitivo aqui. Sobre a questão dos chamados recuperados, né? Essa é uma questão interessante. Teoricamente, do ponto de vista da clínica, né, das manifestações clínicas e depois da comprovação laboratorial, eu consigo ter uma ideia se a pessoa tem a doença ativa ou não, certo? Porque esse é o sentido do uso do exame chamado PCR. Eu estou verificando se a pessoa tem a doença ativa, certo? Então, em tese, uma pessoa que foi ao hospital, esteve internada por Covid, e para isso ela foi testada, né, e deu positivo, ela vai ser considerada já recuperada com 2 critérios associados. Um é desaparecimento, né, dos sintomas, do que pode ser a manifestação clínica da doença, associado ao teste laboratorial. E nesse processo, quando voltam ao domicílio, a gente tem que lembrar que, principalmente para as pessoas de mais idade, que já têm outras patologias, né, e se tiver um episódio severo dessa doença COVID, elas podem ter um desarranjo de outras patologias prévias, né, uma descompensação. Então, é possível que as pessoas sejam dadas de alta pela COVID, em condição de voltar ao domicílio, mas tenham afetadas outras condições que possam levar a óbito, né, nesse período pós-internação por COVID. Então, a gente teria que olhar de perto as condições em que se deram esses óbitos, né. Isso é de interesse, obviamente, saber, porque tem se dito isso, e, como eu disse, há muitas incertezas, né? Nos Estados Unidos chegaram a publicar observações de casos em Nova York, por exemplo, de pacientes jovens que tiveram infecção e depois morreram pelas consequências na forma de derrames cerebrais, né? Ou seja, já numa manifestação tardia, né? E num quadro que não foi no imediato associado à ação do vírus, mas sim as consequências de alterações orgânicas provocadas pelo episódio da doença COVID mais adiante, no seu efeito. Então, essa é uma questão que precisa ser sempre observada, né? Mas, em tese, aqueles que já encerraram o episódio da doença COVID. Sobre a questão das vagas nos leitos, né? As vagas nos leitos, elas são a ocupação dos leitos, né, a cada momento, pelos vivos, né, nesses leitos. Então, a gente tem aí acessível, né, pela internet o panorama das UTIs em Porto Alegre. A gente pode olhar, qualquer cidadão ou cidadã pode olhar e verificar. Os números que aparecem ali é o número total de leitos, o número total de leitos ocupados, o número total de leitos bloqueados por alguma razão, né? E nos diz também quantos desses leitos estão com pacientes COVID já comprovados ou suspeitos, né? Então, é esse panorama geral aí que é ofertado a cada momento para saber o grau de ocupação, né? E depois, se a gente entra no site do governo estadual, a gente consegue também observar
essas taxas de ocupação por pacientes COVID, não COVID, em todos os hospitais do estado, certo? E, bom, então, os óbitos, o leito se torna disponível, né? Já não está ocupado por aquele paciente que foi a óbito e aparece como disponível, em seguida pode ser ocupado por outro paciente. Essa é a forma de controle disso, né, dos leitos disponíveis ou não. Uma coisa importante é que os pacientes com COVID, principalmente, permanecem um tempo elevado, muito maior a média de dias de permanência, né, do que isso também é um problema, né, do ponto de vista da oferta dos leitos. Como convencer os incrédulos, né, e os que negam a importância disso? Puxa, como eu disse, é uma pergunta muito interessante, porque as pessoas que negam isso, elas podem ter várias razões. Algumas resistem ao isolamento por um problema de sobrevivência, de não terem condição de se manter economicamente, né? Precisarem ir trabalhar, não tem alternativa. Tanto os trabalhadores dos setores essenciais, né, como a própria saúde, seria complicadíssimo. Imagina se os trabalhadores da saúde agora resolvessem que não vão trabalhar por temor a serem contagiados, né? Ficaríamos desarmados nesse setor, assim como os que trabalham no transporte, na segurança pública, na recoleção de lixo, na parte de abastecimento, né, de alimentos, distribuição, etc. Então, a gente tem um conjunto de setores que são os que estão obrigados a manter, né, a sua atividade. Tem aqueles que acreditam que isso não vai acontecer com eles, que, como diz o nosso mau exemplo nacional, e o Bolsonaro diz, não, eu sou atleta, eu sou jovem, Nos jovens há muito problema, né? Os relatos dessa situação, os jovens acham que eles não podem esperar, a vida não pode parar e que eles, de qualquer maneira, não, se ficarem doentes, eles não vão morrer disso e tal. Então, tem uma coisa, uma tensão, um sofrimento psíquico aí também do isolamento. Às vezes, o ambiente doméstico, o aumento da violência doméstica, então, as pessoas têm que sair também por um problema da tensão, da opressão no espaço doméstico. Às vezes o espaço domiciliar ele é muito restrito, muito pequeno, né, com muitas fragilidades. Então, a rua é o espaço também da busca de um outro conforto, uma outra socialização, né? E tem aqueles que fazem um negacionismo ideológico, pessoas que têm condição de fazer o isolamento, inclusive algumas fazem, mas querem empurrar os outros para trabalhar, né? Quer dizer, é um outro problema também. Então, aí tem uma disputa de conceito dentro da sociedade, de discriminação, né? De falta de solidariedade, de falta de tudo. E é curioso, né? Tem gente que nega e se expõe e morre, né? Quer dizer, porque também as consequências da exposição são aí uma possibilidade elevada. Se a mudar o comportamento, o interessante é que quando as pessoas são afetadas, né, pela perda de pessoas próximas, elas começam a ponderar diferente. Os mais resistentes só são, lamentavelmente, afetados quando eles mesmos ficam doentes ou os seus próximos ficam doentes ou morrem. É uma pena, tem que ser assim. Mas realmente nos falta uma mensagem mais clara, né, por parte das autoridades. Depois de um período de isolamento, as pessoas querem que alguém diga a verdade. Então, a responsabilidade sobre a mensagem é muito grande. E nós tivemos esse problema aqui, né? As próprias bandeiras utilizadas pelo governo estadual criaram uma impressão de que tudo estava sob controle. Em Porto Alegre, usar os indicadores só de taxa de ocupação de a sensação de que estava tudo sob controle, né? E isso, então, fez com que as pessoas elas queriam acreditar nisso, que estava tudo sob controle e que não ia chegar nelas, né? Só que agora o aumento dos casos, o aumento dos hospitalizados, começo a ter casos de família, eu começo a ter casos dos meus amigos, eu começo a ter casos, né, do meu bairro, do meu edifício. Então, eu espero que, e lamentável que seja assim, mas eu espero que a evidência da realidade comece a afetar esses que negam, né, a situação, né? Lamentavelmente, a gente viu episódios no país estimulados também pelo presidente Bolsonaro. Vocês lembram daquele período que ele mandou as pessoas entrar nos hospitais e fotografar para mostrar que não tinha pacientes nos leitos e tal. É uma coisa insana, né? Não é por nada que o Brasil é considerado hoje o país de pior desempenho, é pior que os Estados Unidos em termos de conceito, né, de responsabilidade mesmo da autoridade nacional. Então, isso
criou um ambiente muito conflitivo. E agora, com essa coisa dos medicamentos mágicos, né, que é também um problema de saúde pública que está se criando. Não é por nada que abriram 3 processos na Corte Penal Internacional contra o Bolsonaro, né, por denúncia de crimes contra a humanidade e genocídio. Então, período de gravidade. Pergunta da Inês: fazer o controle de saúde ou não? Isso é uma coisa muito importante e que é um grave problema. As pessoas têm medo de ir ao serviço de saúde, aos postos de saúde, aos hospitais. E a questão é, se a pessoa tem uma doença que precisa acompanhamento, né? E que está na época de fazer os seus acompanhamentos, e ela tem que procurar voltar a fazer isso. E o serviço de saúde tem que se organizar para isso também. Porque senão nós vamos ter uma situação, um desastre dentro do desastre. Na Itália, isso chegou a acontecer, no norte da Itália, para cada 4 óbitos por Covid, teve 6 óbitos de outras doenças que poderiam ter sido, não foram atendidos, certo? Em algumas situações, porque o sistema estava completamente saturado, né? Não tinha leito para nada. Casos extremos aqui naquela região de Modena. Em outros, porque as pessoas evitavam ir, né? Elas mesmas se retiravam com medo. Agora, faz pouco tempo eu participei de uma reunião aí da Sociedade Europeia de Cardiologia, em que a Sociedade Europeia de Cardiologia está fazendo uma campanha europeia para as pessoas voltarem ao atendimento cardiológico, porque elas abandonaram os atendimentos, né? Com medo e tal. E mesmo agora com a remissão, né, com o recuo da epidemia, os pacientes não... E isso faz com que, quando eles voltam de urgência cardiológica, porque perderam as etapas dos seus processos diagnósticos, tratamento que estava em curso, né, não fizeram revisões. Então, isso é uma questão muito séria, né? Então, para todos vocês que têm alguma patologia de acompanhamento, né, exames periódicos ou análise, né, clínica periódica, entre em contato com a instituição ou com o profissional que os acompanha de organizar isso, né, da maneira adequada. Porque isso vai ter um efeito em saúde pública depois muito grave, e nacional, evidentemente. Então, é preciso, né, fazer. Agora, incorporem, mesmo quando vocês vão eventualmente ao mercado, a qualquer coisa que vocês vão fazer, né, no ambiente público, com mais razão em instituições de saúde, vocês têm que incorporar todas as medidas, né, de usar a máscara, usar o face shield, né, também, que é aquele transparente. Quando voltarem para casa, tirem toda a roupa e ponham para lavar, né, em água em 50, 60 graus, o vírus, né, se desnaturaliza, né, na lavagem, né, e o sabão também desnaturaliza. Fazer a higienização, né, total banho, lavar as mãos, né, fazer o uso de limpeza de mãos e uso do álcool repetidamente nos ambientes que tocam coisas, etc. Né? Então, é muito importante isso ser incorporado. Mas eu estou falando para tudo que não pode ser evitado, né? No mais, evitem a circulação. Os familiares, a gente tem que entender que nós estamos num período excepcional, especialmente nesse momento crítico, certo? É muito crítica a situação agora. Então, a gente precisa redobrar a nossa disciplina, né, os nossos cuidados, mas também não descuidar da nossa saúde, principalmente os que têm doenças que precisam estar adequadamente tratadas. Sobre a questão do Luiz, né? Pois é, sabe que a minha esposa é cubana e virologista, por acaso, né? Então a gente discute muito essas questões do uso do interferon de forma preventiva. Eu não vejo sustentação científica, né? E nem li nada nesse estilo. O interferon, ele tem uma série de efeitos colaterais no uso, né? Até um tempo atrás a gente usava muito o interferon para tratar a hepatite C, né? E era doloroso, era um medicamento que não é fácil, precisa de um monitoramento muito intenso, ele tem muitos efeitos clínicos, né? Então, os cubanos utilizaram imunomoduladores e tipos de interferon para o tratamento de pacientes graves. E aí teve algum efeito, né, documentado, principalmente no acompanhamento lá na China, que eles fizeram, né? Sobre a contaminação ou não de trabalhadores cubanos,
eu me resguardo desse comentário, porque acho que é meio difícil que ninguém se contamine, né? E às vezes as informações são um pouco tergiversadas aí. Mas, então, mas o efeito de controle que os cubanos tiveram em Cuba, né? Em Cuba já voltou tudo, todas as atividades já voltaram agora. A última área que estava sob restrições era Havana, então a gente tem contato com os familiares lá e as coisas estão bem. Quer dizer, eles conseguiram controlar principalmente por uma vigilância epidemiológica muito intensa que fizeram, né? Eles têm os médicos de família, as equipes, né, de saúde da família, eles fizeram buscas ativas, testaram muito, né? E conseguiram conter, mas estão numa vigilância ainda bastante intensa para ver como vai evoluir, né? Porque, como eu disse, aqui não tem, a guerra não está ganha em lugar nenhum, né? São batalhas e a gente precisa ficar em alerta máximo, né? Então, os países como Cuba, a própria China, né? A China também fez um controle muito intenso, continua fazendo, teve surtos novos agora, mas foram controlados relativamente rápido. Na Coreia, no Japão, países que têm uma organização muito estricta, né? Eu acho que isso vai marcar todo o nosso período a seguir. Quem vai conseguir sair melhor são países, sistemas de saúde que são muito mais ativos, né, no controle da disseminação do vírus. O tratamento é cheio de perguntas, né, e interrogações, e depende muito do perfil beneficiado, do uso da cloroquina, eventualmente, pode. Que se beneficiariam do interferon, eventualmente. Mas eu tenho que fazer uma análise individual para o uso de medicamentos e fazer uma aposta entre benefícios e malefícios, né? Fazer uma ponderação clínica muito precisa. Qualquer uso desses medicamentos imunobiológicos de forma disseminada e massiva é um risco enorme. A gente pode provocar muito mais dano do que benefício. É isto. Obrigada pela presença. Faltou da resposta da Úrsula, que senão ela vai ficar braba comigo, que essa questão dos testes e Úrsula, esse é um terreno pantanoso, porque o que acontece, os testes rápidos, né, eles têm um grau de sensibilidade que às vezes deixa muito a desejar. Lembrando que os testes rápidos têm variedades de indústrias também, né, e kits diferentes. Então, a gente tem sido muito cético sobre os testes rápidos, né? O padrão hoje, ouro para nós, é o PCR, né? E o PCR, ele precisa, quer dizer, a possibilidade de ele não falsificar resultado está associado a ter sintomatologia, né? Então, a gente usa o PCR como um padrão ouro associado à sintomatologia e quando faço o teste de contatos, eu até posso usar o teste rápido, né? Mas aí o meu critério para levar para o isolamento de pacientes assintomáticos é o fato de ele ter tido contato com um caso devidamente documentado que é positivo, né? Porque daí os tempos, se eu não tenho sintomatologia, eu tenho uma dificuldade, que é saber em que ponto está a evolução, né, da doença, para poder associar uma maior sensibilidade do teste. Isso é uma dificuldade. Então, se a gente usa o PCR em pacientes sintomáticos, com isso estabelece um padrão, né, de segurança maior. E a partir disso, a gente busca no mapa de contatos aqueles que potencialmente foram contagiados. E aí eu posso usar teste rápido, eventualmente, para fazer monitoramento de populações, mas o PCR continua sendo a melhor, mais consistente prova, né, laboratorial para poder fazer esse tipo de monitoramento, né? É associado sempre à sintomatologia. É isso que pode se dizer aí. A questão depois dos testes para poder ver a memória imunológica, né? Aí tem dado resultados muito estranhos, né? Quando a gente cruza com essa informação de que talvez a imunidade em casos leves, inclusive, nem seja detectável, e nos casos mais graves seria só de algumas semanas, isso pode explicar um comportamento muito maluco aí dos testes, né? Eu vejo isso pelo relato de trabalhadores da saúde que testaram positivo, e quando vão testar depois o nível de memória imunológica, tem no momento, desaparece no seguinte, volta mais adiante. Então, tem um problema da inconsistência dos testes, tem um problema do tempo, né, dessa imunidade teoricamente adquirida ou não adquirida. Um terreno bastante controverso, né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma associação mais fina entre clínica e os testes.
e usar o PCR como padrão, né? Os sistemas que estão fazendo melhor monitoramento usam o PCR e isso dá uma margem de confiança maior, né? O teste rápido pode servir para fazer inquéritos populacionais, do tipo assim, eu vou testar toda uma população e vou tentar ver que traços tem da doença ali para fins de intervenção, né, populacional. Mas para o manejo clínico e contatos, eu acho que aí vale a pena investir sistematicamente em PCR mesmo. É isso. Obrigado. Doutor, obrigado pela presença. Desculpa, Lu. Fui É tu? mudo e coloquei todo mundo no mudo de novo, desculpe. Tem problema. Doutor, obrigado pela tua presença. Realmente é um tema, né? A gente tem muita incerteza ainda, né? Muitas dúvidas quanto a isso. Só complementando aquela questão ali dos acompanhamentos para quem tem questão de saúde, né? Hoje está crescendo a telemedicina, tanto pelos planos de saúde como alguns profissionais, então é uma ferramenta importante, de repente, para evitar exposição em serviços de saúde. Então a gente agradece a presença de todos. Acho que vamos tirar uma foto agora. Vamos fazer a nossa foto, isso, e a gente vai dar continuidade a esse assunto na próxima semana. Na quinta-feira, às 17 horas, a gente vai receber uma outra médica para continuar explorando esse assunto do corona, para a gente fazer com que as pessoas realmente se conscientizem da importância do isolamento social, que é a única medida preventiva. Então, se vocês conseguirem trazer mais gente para ouvir, vai ser bem legal, porque a gente vê que o grupo que está aqui é um grupo que está se cuidando e a gente precisa disseminar isso. Eu vejo que também é uma preocupação de vocês isso, né? Então, se conseguirem trazer, a Salomé colocou a irmã ali ouvindo junto, então, se conseguirem trazer mais gente, vai ser bem, bem bacana para a gente disseminar essas informações. Vamos fazer a nossa foto, sorriso bonito, cheguem perto da câmera. Aê! Vamos ver se deu certo. Peraí. Aí, beleza. Certinho. Obrigada, doutora Armando. Obrigada, doutora Armando. Foi excelente. Obrigada. Tenham um bom dia. Bom A dia. todos. Tchau. Tchau, gente. Valeu. Muito obrigada. Até mais tarde. Até mais tarde. Glória, vamos te ver por aqui. Tchau. Tudo Tchau, de bom, tchau. Tchau. Tchau, Valdir. Tchau, gente. Glória. Tchau. Tchau, Glória. Vamos te ver por aqui. Te esperamos ver mais. Tu tá mutada. Aí, pode falar. Oi, tudo bem? Obrigada. Adorei. Tudo bom? Tudo conseguiu. Cheguei tarde, mas gostei muito. Que bom. Então tá, gente. Até mais.